já devem ter ouvido que recuperar é tão importante quanto treinar. Será? Vocês sabem por que essa é realmente uma das grandes verdades do treinamento esportivo? Então, quais seriam as práticas fundamentais para a melhor recuperação pós-treino? E aqui no Fala Lu a gente vai além. A gente traz segredos científicos que vão mudar de forma prática sua forma de se recuperar e assim ganhar performance. Agora, no Fala Lu. Oi, eu sou Lu Haddad, médica livre docente pela USP, e trago aqui um conteúdo sobre saúde, qualidade de vida e esportes, sempre baseados na ciência de forma descomplicada. Quem ainda não está inscrito no canal, já se inscreve agora, ativa o sininho para não perder nenhum dos nossos conteúdos. E se você gostar bastante, você pode se tornar um Fala Lovers para ter acesso a um conteúdo exclusivo. Bom, recuperação é um dos pilares do treinamento esportivo e pode ser um divisor de águas entre o sucesso e o fracasso. Nesse vídeo, nós vamos abordar coisas que parecem óbvias, que para algumas pessoas até são, mas que muitas, mesmo sabendo, nem sempre fazem. Pois é, nós somos humanos. Às vezes a gente sabe o que precisa fazer, mas a gente precisa daquele reforço para lembrar sempre. Mas nós também vamos trazer alguns segredinhos científicos que eu tenho certeza que a maioria de vocês não sabia e que vocês vão colocar em prática de forma bem efetiva para ajudar na recuperação. Mas vamos começar entendendo alguns conceitos. Quanto tempo eu demoro para me recuperar depois de um treino? Bom, isso depende bastante. E alguns critérios são: qual a experiência prévia, qual a modalidade esportiva que você está treinando, qual foi a intensidade daquele treino, em que fase do ciclo você está. Por exemplo, se você faz um treino super intenso no começo do ciclo, onde seu corpo está mais descansado, você vai se recuperar mais rápido do que, por exemplo, um treino não tão forte, mas numa fase do ciclo onde, por exemplo, você tem feito treinos com maior frequência. Então, tudo isso é bastante variável, não existe uma medida exata de quanto tempo cada um leva para se recuperar. Agora, uma coisa que a gente sabe é que é possível sim acelerar a recuperação. Então, tem várias técnicas que favorecem esse modelo, que faz com que você recupere mais rápido, mesmo após treinos bem duros, mesmo em fases duras de um ciclo de treinamento. E por que recuperar é tão importante? Primeiro, que você precisa dessa recuperação para adquirir os benefícios do treino, sejam eles ganho de força muscular ou aumento do VO2. Número 2, você precisa permitir que você consiga treinar bem de novo no dia seguinte ou 2 dias depois, porque é isso que vai fazer com que você evolua a longo prazo. Número 3, você precisa se recuperar para evitar lesão. Quem não recupera se machuca. E também, número 4, você precisa se recuperar para ter uma boa imunidade, uma saúde geral, para que o treino não vire um fator de risco. O que acontece se você não se recupera? Bom, você pode não conseguir treinar bem no dia seguinte, porque ainda está dolorido, ainda está sofrendo. Você pode treinar, mas se machucar, porque seu risco de lesão aumenta. Você pode entrar num processo que é chamado de overreaching, que é um pré-overtraining ou até num overtraining. Ou você pode continuar treinando, mas a imunidade cai e você aí vai ficar doente e pode te levar para a cama, ou seja, você vai parar de uma forma ou de outra. Então, vamos usar esse vídeo com inteligência. A gente vai dividir aqui em 4 pilares da recuperação pós-treino, que são nutrição, sono, métodos auxiliares e dicas extras. Vamos começar então com o pilar número 1, que é nutrição. E o número 1 desse pilar é o macronutriente proteína, pois proteína é a chave do sucesso. Você definitivamente vai precisar dela para recuperar os músculos lesados aí durante um treino, tanto de endurance como corrida, ciclismo, como em treinamentos de força. Já está bem estabelecido que a dose ideal de proteína para quem treina, presta atenção, 1,6 gramas por quilo de peso por dia. Ou seja, alguém de 70 quilos vai precisar em torno de 112 gramas de proteína por dia. O que nem sempre é fácil, só com a alimentação. Só para vocês terem ideia, 100 gramas de frango tem 32 gramas de proteína e de carne de vaca só 26 gramas. 100 gramas de ovo tem só 13 gramas de proteína. Ou seja, chegar na sua meta de 1,6 nem sempre é tão simples só com a alimentação. E já tem estudo mostrando que quem treina muito de forma muito intensa ou para pessoas mais velhas, esse número de 1,6 pode até ser um pouquinho superior, de 2, 2,2. E outro estudo bem interessante mostra que não tem risco, por exemplo, em suplementar 3 gramas de proteína por quilo dia, embora você não precise de 3 gramas, pode ficar lá de 2 ou entre 1,6 e 2. Bom, mas uma das formas de conseguir atingir essa meta se você não conseguir com a alimentação
é suplementando também com o whey. E aqui entra um segredinho bem importante, que é ficar atento para a quantidade de leucina. E por que a leucina é tão importante? A leucina é um aminoácido essencial, ou seja, ela não é produzida pelo nosso corpo, a gente precisa ingerir na dieta. E os aminoácidos são essas pecinhas que vão construir músculo. Mas a leucina é também um mensageiro. Ela é um ativador e o ativador mais poderoso do crescimento muscular. Dentro de todos os aminoácidos é ela que tem essa função. Meio que ela é ao mesmo tempo o tijolo e o mestre de obras que vai fazer com que você construa novos músculos. A leucina sinaliza especificamente uma via que é chamada de mTOR, que é a via responsável pela produção de músculo. Então, quanto de leucina a gente precisa por dia? Bom, a gente precisa de 2.800 a 3.300 miligramas de leucina por dia. Então, fica atento se você está atingindo essa sua meta, principalmente quando você está suplementando. Número 2, carboidrato. E aqui entra um segredão. Qual é a importância do carbo na recuperação? Bom, a gente precisa de carboidrato pós-treino. Um dos motivos é para repor estoque de glicogênio, que é a fonte primária de energia para atividade física. Isso você pode fazer imediatamente pós-treino, então consumindo um carboidrato depois que você treinou, mas pode fazer também ao longo do dia, à noite, até no café da manhã do dia seguinte. Mas não é essa a principal função do carboidrato depois do treino, mas sim o equilíbrio energético. O que é isso? A gente permite que o nosso corpo entre num estado de anabolismo. Anabolismo é quando o nosso corpo está construindo músculo, é o oposto de catabolismo, que é quando ele está quebrando o músculo. E um dos principais mecanismos por trás disso é que o carboidrato aumenta os níveis de insulina. Quando ele aumenta os níveis de insulina, a gente reduz o cortisol. E o cortisol é o hormônio geral aí do estresse. Não é que a gente não quer nunca ter cortisol, que ele é ruim. Tudo depende do momento. Em alguns momentos você quer sim um cortisol alto, por exemplo, durante o treino. É isso que vai fazer com que você tenha energia para ter um bom desempenho. Mas quando você termina o treino, você não quer que o cortisol continue alto, você quer que ele diminua. E quando você libera insulina, o cortisol diminui e aí você entra num estado parasimpático, que é de descanso, propício para digestão, para reconstrução muscular. E esse é um dos grandes benefícios dos carboidratos, que muita gente não conhece, que faz com que ele se torne essencial depois de um treino. Número 3, hidratação. Você precisa sim de água para qualquer reação metabólica do seu corpo. Você vai precisar de água para produzir músculo, então você tem que estar hidratado para se recuperar bem. E uma forma boa de hidratar é com bebidas isotônicas, ou seja, bebidas que tenham, além da água, eletrólitos, como sódio, potássio, magnésio. Por quê? Porque as bebidas isotônicas têm uma absorção mais rápida e elas restabelecem a volemia, ou seja, a quantidade de líquido ali no nosso sangue de maneira mais efetiva. Número 4 são os micronutrientes. A gente falou dos macro, né? Proteína e carbo. Micronutrientes. Você vai precisar da ingestão de alguns deles para conseguir se recuperar. A gente já falou de sódio e potássio lá na sua bebida eletrolítica, mas você precisa, por exemplo, de magnésio. O magnésio é fundamental para que a célula transforme nutriente em energia. Seu cérebro, seus músculos precisam de magnésio para trabalhar direitinho, então é importante ter uma ingesta adequada de magnésio, que nem todo mundo tem. Além disso, você precisa de ferro, e ferro é uma deficiência comum, principalmente em quem treina. E sem ferro, você perde o quê? Capacidade de transportar oxigênio, ou seja, sua performance pode cair brutalmente se você tiver deficiência de ferro. Outro micronutriente importante é o zinco, ele participa de mais de 300 reações enzimáticas no nosso corpo, e o nosso corpo não consegue estocar zinco, por isso a sua deficiência é tão comum. Se você não come, você não tem. Então fica atento para a ingesta de zinco. E além disso, obviamente, as vitaminas essenciais, como por exemplo, as vitaminas do complexo B. Mas aí você já deve estar pensando, mas Lu do céu, você falou coisa demais e já tô pensando como é que vai ser quando eu chegar do meu próximo treino, calculando a minha dose de leucina, quanto de carboidrato, se eu tô tomando magnésio, se eu tô repondo eletrólitos. Bom, por isso que eu fico muito feliz quando marcas de excelência no esporte e performance, como a Z2, lançam produtos pensando na praticidade da nossa vida. O Ampli é esse produto, do tipo que resolve. Ele tem 20 gramas de proteína com 10 gramas de carbo, tem 3.000 miligramas de leucina, além de 40 miligramas de colágeno tipo 2, para reduzir dano articular que você teve ali no seu treino. Além disso, tem ferro, magnésio, zinco, vitamina B, ou seja, ele definitivamente resolve nosso problema de substrato para recuperação, tanto muscular como articular, além de fortalecer nosso sistema imune.
Por fim, vamos falar rapidinho de suplementos. Eu só vou citar alguns suplementos que têm boa evidência para recuperação. A gente tem vídeos sobre suplementos aqui no canal que eu vou deixar para vocês na descrição. Mas alguns que já tiveram estudos positivos para recuperação são a creatina, o colágeno tipo 2, que ajuda na recuperação do dano articular, e a rodiola rosa, um vídeo recente aqui no canal que eu deixo para vocês aqui na descrição. Vamos para o próximo pilar e esse é fundamental, que é o sono. O sono de qualidade é crucial para manter o bom funcionamento do nosso corpo, mas ele é ainda mais importante quando você treina. Depois de um treino, você precisa do período de sono para se recuperar, porque é durante o sono que a maior parte dos processos de recuperação acontece. E aqui entra um segredinho. No sono, seu corpo está no estado totalmente parasimpático. Lembra que eu falei lá da importância da ativação parasimpática? E é quando o nosso músculo está sendo construído. Além disso, a circulação sanguínea aumenta, a gente tem um aumento do fluxo de oxigênio e nutrientes para os nossos músculos e tudo isso favorece seu crescimento. Hormônios de crescimento também são liberados durante o sono que vão ajudar nessa reparação do tecido muscular. Ou seja, quem não dorme, privação de sono vai ter efeitos surpreendentemente negativos no desempenho e na recuperação. É catástrofe, assim. Ficar sem dormir é um sinal de que você provavelmente pode não ser super a curto prazo, mas a médio prazo vai começar a treinar mal. Você pode fazer o melhor treino do mundo, ter uma nutrição adequada, mas se você não dormir bem, você está perdendo uma peça fundamental desse quebra-cabeça, que é onde tudo trabalha a favor da recuperação. E aí você perde performance. Pilar número 3 são os métodos de recuperação auxiliares. Aqui temos que frisar. Você precisa da alimentação e do sono. Nada de método auxiliar vai funcionar se você não tiver os dois primeiros pilares. A gente tem um vídeo aqui no canal só sobre isso, ele tá bem completo e eu deixo na descrição. Então, vou falar bem brevemente desses métodos auxiliares. Número 1, a banheira de gelo, que é a mais estudada, com mais evidências de que reduz mediador inflamatório e dor muscular pós-treino. Mas em compensação, a banheira de gelo limita os estímulos que levam aos benefícios do treino. Ou seja, você deve usar com moderação. A crioterapia. A crioterapia é a única que é ainda melhor que a banheira de gelo, porque diminui ainda mais a temperatura no músculo para reduzir esses danos agudos. Mas tem as mesmas questões em relação à banheira de gelo. Número 3, massagem. É uma delícia, né? Mas os benefícios são de difícil mensuração. E o que a gente tem é que ela diminui um pouco a dor muscular e a sensação de esforço no dia seguinte. Estratégias de compressão, como botinha de compressão. Parece legal, mas a gente ainda precisa de mais evidência. Aquele rolinho de recuperação, ele ajuda a melhorar a mobilidade, assim como um alongamento e treinos de mobilidade. E uma coisa bem interessante que funciona é a recuperação ativa, ou seja, fazer algum tipo de atividade no mesmo grupo muscular de forma leve para ajudar na recuperação. Por fim, vamos falar das dicas extras, aqui especial do Fala Lu, que já vale um like aqui nesse vídeo. Número 1, uma dica de recuperação parasimpática. Vocês que acompanham o Fala Lu conhecem a famosa balança do nosso sistema nervoso autonômico. De um lado, o sistema simpático, aquele da ação, da adrenalina, que é super importante para você treinar bem. E do outro lado, o sistema parasimpático, que faz com que nossos órgãos funcionem direitinho, faz com que a gente tenha uma boa digestão e que a gente recupere nossa musculatura. Quanto mais rápido e de forma mais efetiva a gente recuperar esse tônus parasimpático assim que termina o treino, melhor. E a gente tem um vídeo aqui no canal especificamente sobre isso, como usar o tônus parasimpático para recuperar mais rapidamente. Mas uma dica rápida é fazer um desaquecimento no final do treino, dar uma respirada, então respirações profundas com expirações prolongadas. Em 5 minutinhos você já recupera um bom tônus parasimpático. Outras técnicas são meditação, relaxamento e qualquer coisa que te diminua do estímulo simpático. E a dica número 2, evitar álcool, bebida alcoólica. Pois é, a bebida alcoólica é o inimigo da recuperação pós-treino. Então, eu sugiro que você está pensando em performance, evitar o álcool depois de um bom treino. Vamos fechar com o nosso resumo Fala Lu? Bom, quer você esteja treinando para se manter em forma ou se você é um atleta competitivo, a melhor maneira de maximizar seus ganhos é com uma boa recuperação pós-treino. Sem uma recuperação adequada, você corre o risco de se machucar, de ter lesões musculares que podem ser desde uma ruptura leve até uma lesão completa que vai te tirar um bom tempo dos treinos. Além disso, se você não se recuperar, você para de ter os benefícios do treinamento, como ganho de condicionamento físico e de força. Nessa sequência,
Sono é fundamental, nutrição é fundamental, incluindo dose correta de proteína, de carboidrato e de micronutrientes. E as outras técnicas são acessórios que vão te ajudar a recuperar mais rápido. Bom, comentem aí se vocês já estavam fazendo essa técnica adequada de compor proteína com seu carboidrato para se recuperar melhor e quais dessas técnicas que eu sugeri de recuperação adicionais vocês usam na prática de vocês. É isso aí, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.